Fala aí, lendas do ontem, lendas do hoje e lendas do amanhã. Sejam muito bem-vindos à review completa sobre a temporada 6 de Legends of Tomorrow. Eu sou o Matheus e eu nem vou fazer introdução porque tem muita coisa para falar. Vamos começar pelo que nos deixou agoniados no fim da quinta temporada e deu start nessa temporada, que é a abdução da Sarah. Naquela época, provavelmente a gente pensou em alienígenas, e foi isso que a série nos entregou, fazendo os ETs serem o plot central dessa temporada. Mas, ao meu ver, a expectativa não correspondeu à realidade. E nem foi pelos tipos de aliens que apareceram. Eu poderia até reclamar dos aliens não terem um senso de ameaça que deveriam, tirando a espécie do Gary e da Kyla e dos Zagorons. Mas esse não é um ponto negativo tão forte, e sim por eles terem sido relacionados ao vilão da temporada. Primeiro que toda aquela história do primeiro episódio foi só para servir de gatilho para os episódios de caça aos aliens, que serviram mais para encher linguiça do que para avançar na trama principal. No início, até que o roteiro tentou, mas depois do episódio 7, Divisor de Águas da temporada, isso foi por água abaixo. Alguns serviram de brincadeira para o clima do episódio, como no episódio 2, que fez referência a filmes de terror, mas teve outros que nem para divertir serviram, como o episódio do Bebo Rosa. Porém, a abdução da Sarah serviu para a melhor surpresa da temporada, que foi tanto a descoberta arrepiante e quentinha sobre a Sarah querer pedir a Ava em casamento, quanto o próprio pedido de casamento. E a série foi inteligente ao inserir isso primeiro, porque era o que a gente mais queria ver, e mandou numa tacada surpreendente, porque eu esperava ver a união das duas só na temporada final para coroar a série do jeitinho certo. E também porque eu não queria ver a despedida da Sarah e da Ava, já que a última vez que uma lenda se casou, o Ray, ele logo foi embora. E eu não consigo ver Legends sem a Sarah, já que ela é a alma do show desde o início. E segundo, que fez a coisa toda ser muito pessoal, tanto para as lendas quanto para a gente. Afinal, não bastava sequestrar a nossa lenda preferida, mas também separou o melhor casal de todo o Arrowverse, chegando ao ápice no episódio 7, sendo o momento mais emocionante da temporada e da série. E já que eu mencionei o canalha, vamos então falar do vilão que mais me deixou irritado. Eu ainda quero saber por que o Bishop queria todos aqueles aliens capturados e depois pouco se importou. E não me venham com a resposta: ele queria mais a Sarah do que os outros. Porque se ele quisesse muito a Sarah e apenas ela, ele tinha mandado a Kyla e o Gary capturarem apenas a Sarah. Mas o que mais me deixou irritado foi a sua motivação, que só fez sentido no último episódio. Ele explicou que queria salvar a humanidade do fim do mundo, inserindo DNA alien nos humanos para fazer uma espécie híbrida na Terra e assim criar uma raça forte. Além de clonar a Sarah e espalhar um montão dela pelo planeta. Só que o plano dele não fazia o menor sentido. Primeiro porque ele usou o argumento do ser humano e estragando o planeta como motivo do fim do mundo. Então por que ele queria fazer um mix de humano com alien se isso não faria a menor diferença, já que o mundo ia pro saco de todo jeito? Teria mais lógica se ele viajasse pelo tempo tentando mudar a consciência da população, indo em pontos cruciais da história para evitar o fim do mundo. Segundo, que ele não queria salvar a humanidade. Ele queria alimentar o seu ego, porque se ele queria povoar a Terra com milhares de Sarahs, é porque ele estava pouco se importando com o destino final dos humanos. Para ele, isso era mais um reinício graças a ele, o que faz muito sentido com o que ele vai mostrando ao longo da temporada
e principalmente com seu objetivo no último episódio. Ele se considera como um deus usando a clonagem para criar pessoas. No caso dele, pessoas mistas com DNA alien. Mas a cerejinha do bolo que fez a gente entender claramente isso foi se colocar como Adão e a Sarah como Eva para repovoarem a Terra depois que ele dizimasse a população. O único momento que o tornou ameaçador e que mostrou a inteligência dele para a vilania foi mentir sobre o antídoto para o veneno da Amélia, porque ali foi o ponto de virada que me deixou por conta com ele. Ele conseguiu o que muitos inimigos tentaram e não conseguiram. Matou a Sarah, mesmo que ela já tenha sido morta em Arrow. Claro que também foi naquelas. Ele só conseguiu isso por um descuido da Sarah. Quem imaginaria que a Amélia seria uma híbrida? E por um golpe de sorte. Afinal, se ela não esbarrasse com a Amélia, a Sarah nunca teria sido envenenada. Talvez fosse mais seguro a Sarah ter sido levada para o Bishop pelo Gary e pela Kyla do que ter conseguido escapar. Outro problema, mas também um ponto positivo, foi o desenvolvimento dos personagens. Algumas lendas brilharam com as suas tramas pessoais, porém outras foram prejudicadas pelo modo como seus dramas foram desenvolvidos. Eu acho que quem mais sofreu foi a dupla Zari 2.0 e Berhad. A gente percebe nessa temporada como eles não sabem usar o cara em prol da trama. Primeiro que teve aquela história da Zari querer que ele compartilhasse o totem no segundo episódio, e isso foi resolvido de uma maneira bem porca. A partir dali, eu percebi que a série ia desandar legal se eles tivessem prioridades maiores ou preguiça de desenvolver um drama. Depois, eles não conseguiram trabalhar a dinâmica deles dois com os seus problemas, solucionando as coisas muito rápido. Tanto que no episódio do Faroeste, a série tenta provocar um conflito pela Zari ter que cuidar do irmão mais novo, e depois ele ser bem sucedido no episódio do Bebo Rosa é resolvido muito rápido, porque gastou-se muito tempo com o passado do Berhad. Por falar em gastar tempo à toa, outra coisa que a série tentou engatar e depois esqueceu, ou jogou fora, depende se vai aparecer na 7ª temporada, foi o romance Berhad e Astra. Uma coisa que ficou forçado e não pegou como eles deram a sorte com a Zari 2.0 e o Constantine, e conseguindo ser pior do que o Nate e a Zari original, dando até uma vergonha alheia. Por falar em Zari, eu preciso falar que a pior decisão da série na temporada foi voltar com a Zari original e provavelmente mantê-la na série esporadicamente. Eu fiquei muito feliz quando soube do retorno dela, mas olhando o resultado agora, eu fico indignado, porque ela é uma das minhas personagens favoritas, tanto que eu a considerava a melhor substituta para Sarah no comando da Wave Rider, caso a série quisesse dar um tiro no pé e ela saísse do programa. A questão aqui é trazê-la de volta e resumi-la na namorada do Nate para que ele tivesse um mínimo de trama na temporada. E isso foi de doer. Esse sentimento não finalizado do Nate pareceu um prolongamento forçado, porque os roteiristas não pensaram em algo melhor para ele. Num episódio, ela está às voltas com o Bebo Rosa em crescimento. No outro, ela fica só com o Nate e acha que a presença dela estava afetando aquela realidade. Ou seja, a sua volta não contribuiu com nada. Se a gente retirar isso da temporada, e até o próprio Nate não faria a menor falta. E comprova que o Nate já está fazendo hora extra e devia ter morrido mesmo na 4ª temporada. Já o Constantine fica naquele meio termo. A condução da sua trama foi ótima, mas a conclusão foi péssima. Usar a perda de sua magia como metáfora para o vício do mago foi incrível, e ouso dizer que foi a melhor trama da temporada. E ainda referencia ao seu histórico nos quadrinhos
quanto ao uso de coisinhas mais fortes que o Berhad deve conhecer. Ver a decadência do Jon e a série tendo coerência com o que revelou no episódio 5 sobre ele ter a capacidade de ultrapassar limites e se tornar mal foi doloroso, mas foi muito bom. O problema é que tudo envolvendo ele parecia deslocado da trama principal. Primeiro, por ser uma coisa em que as lendas estavam muito afastadas. Segundo, que parecia tanto uma trama paralela só para finalizar a participação do personagem, que quando a trama dele com a fonte se misturou com a do Bishop, parecia muito mal encaixada e pensada aos tropeços para que tudo ali tivesse uma conexão. Mas uma coisa acertada foi a relação dele com a Azar 2.0, que quanto mais ele se aproximava da queda e de sua derrota, mais doloroso era ver que os dois não teriam um final feliz juntos, sendo muito bem amarrado com a questão de que ser amado não era suficiente para ele. Já sua morte foi muito anticlimática, onde certamente o grande problema ali foi o orçamento. Eu esperava um embate entre ele e a Astra, onde a discípula supera o mestre usando a inteligência contra a sua soberba com os novos poderes para obter finalmente a magia da fonte. Porém, foi pensada de forma que fizesse sentido com a sua despedida em clima misterioso. E aqui nós temos outro problema, a relação Constantine e Astra, coisa que era fundamental na temporada passada e foi reforçado no episódio 5. E aqui foi deixada de lado do mesmo jeito que a Azar 2.0 foi tirada da série para que ninguém atrapalhasse o andamento da trama do Constantine até o momento em que o roteiro precisasse inserir as outras lendas. Depois que é jogada a ideia que os dois poderiam estudar magia juntos, ele reaprendendo magia e ela alcançando seu potencial, a série faz questão de não desenvolver isso. O Jon nem ao menos se torna o mestre dela. É ela quem tem que aprender tudo sozinha, apenas com um toque aqui e outro ali do Jon. Ou seja, um escanteamento da outra pessoa mais próxima dele. Já a Spooner, eu não tenho nada contra. Ela foi uma boa adição ao grupo. Claro que não foi lá grandes coisas, justamente por causa do roteiro. A falta de ênfase na construção da amizade dela com as lendas atrapalha muito uma conexão maior do público com a personagem. Um exemplo claro é o potencial que a dupla Astra e Spooner tinha de ser tão legal quanto o Martin Stein e o Jackson e o Ray e o Nate. Se num episódio você cria uma ligação, você não pode deixar passar 5 episódios sem fortalecer essa relação para depois, nos 2 episódios finais, voltar a usar a dinâmica das duas como uma cartada emocional sobre o quanto elas são ligadas. Mas diante do que foi apresentado, eu gosto mais dela do que do Berhad. Mas ainda acho que é uma substituição bem clara, já que para mim ela lembra o Mickey. E a trama com a sua mãe foi bem sentimental. Quanto a Sarah, é ela quem carrega o drama mais emocional da temporada. A personagem mostra o quão significativa é para a série, nos mostrando o quanto somos apegados a Canário Branco quando ficamos em choque ao saber que ela morreu e o quanto a gente sente falta dela como líder das lendas. A única coisa ruim é não ser abordado a questão de ser um clone. Mas depois de um arco tão bonito como a realização da união das duas, eu até relevo. O que não dá para relevar é levantar a bola da criação da Ava e não desenvolver isso. Trazer o Bishop como criador dos clones da Ava tinha tudo para ampliar o background da personagem, mas isso é tão esquecido ou empurrado para ser abordado só no episódio 13 que quando a gente faz um retrospecto, não faria diferença o Bishop ser o pai das Avas.
Se ele fosse um cientista especialista qualquer em clonagem, daria no mesmo. Era para ser uma coisa que desse destaque à nossa co-capitã, mas ela só ganha atenção através do sumiço da Sarah, que faz algumas lendas tomarem a liderança provisoriamente devido ao seu psicológico abalado e depois com o futuro casamento. Mas ela também mostra o quanto ela e a Sarah são o casal mais perfeito de Legends. O Gary também me surpreendeu, mostrando que quando os roteiristas querem, conseguem até fazer um retcon que funcione como uma ampliação na mitologia do personagem, sem atrapalhar o que já foi mostrado sobre ele, apesar de algumas ressalvas, fazendo até uma piadinha com o sobrenome Green do Gary, mesmo que eu esperasse um avanço na relação e amizade dele com a Sarah. E quanto ao Mickey, que estava sem função há tempos, a série marcou a sua temporada final da maneira certa. Na primeira metade, o seu arco foi um dos melhores, com o resgate da Sarah e a sua relação com a Kyla, que aliás foi uma ótima surpresa. Foi uma novidade melhor que a Spooner, e que eu até gostaria de vê-la com as lendas por mais tempo. Já na segunda metade, a sua gravidez termina como um grande acerto de contas com o passado pelo seu arrependimento de não saber que tinha uma filha, e agora poder fazer parte de uma família e ver o crescimento dos seus 48 filhos. E os seus momentos finais com a Sarah foram também a cerejinha do bolo, com uma conversa sincera entre as duas últimas lendas originais da série e refletindo sobre o quanto eles e as suas vidas mudaram desde o primeiro episódio. Para finalizar, eu quero voltar ao início da review, onde eu falei que o episódio 7 é um divisor de águas na temporada. Mais uma vez, a divisão da temporada em 2 plots ajudou muito a trama principal a ser mais dinâmica, principalmente pela primeira metade ser praticamente perfeita, com o primeiro episódio começando com a descoberta do pedido de casamento da Sarah para Ava e o episódio 7 marcar o fechamento do arco com o noivado de fato do nosso casal favorito. O problema mesmo foi a decisão de como montar esses 2 arcos. Separar a Sarah do grupo foi uma boa ideia porque nos afetou e nos deixou ansiosos para ver o reencontro. Mas prolongar isso por 7 episódios e depois fechar o arco do Bishop foi uma decisão narrativa errada, porque depois disso a série segue um rumo que não se aproxima dos primeiros episódios. A Fonte do Império ganha um foco maior em meio a muito mistério, para depois ser revelado coisas sobre ela de maneira abrupta e até soando como um deus ex machina. E as lendas, para ter algum espaço dos episódios 8 ao 12, são obrigadas a caçar os aliens que estão afetando a linha do tempo. Só que muitos falaram, e eu concordo, que normalmente as boas temporadas são as que envolvem a busca por algum artefato poderoso, como o Tear do Destino e a Lança do Destino. E aqui, coincidentemente, foi uma temporada complicada que talvez tivesse ficado melhor se o Bishop já soubesse sobre a fonte e também estivesse à procura dela, e isso fosse revelado no meio da temporada, depois que a Sarah voltasse para Wave Rider. E assim a corrida para encontrar a fonte fosse o novo plot principal. Mas depois disso, parece que a temporada foi mal organizada e esticada para que coubesse nos 15 episódios, quando podia ser tudo resolvido em 10 episódios, quem sabe. Por isso que eu termino dizendo que o maior inimigo da série é as próprias decisões dos roteiristas. Percebam que as críticas e elogios que eu fiz têm uma coisa em comum: rumos narrativos. A decisão de resolver tudo na base do amor é um exemplo claro disso. O casamento foi emocionante,
mas o orçamento deu aquela atrapalhada na hora de vermos as lendas trocando de poderes, ainda mais sendo de noite, para dar aquela disfarçada nos efeitos visuais e especiais. Mas agora, depois de falar tanto, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam da temporada? Usem quantas linhas quiserem, que eu faço questão de ler tudo e responder cada comentário. Deixem um like também se gostaram, compartilhem o vídeo com os amigos que gostam da série e sigam o canal também no Instagram para saber as novidades do cinema, da televisão e do streaming. E fiquem atentos porque quando a série voltar, eu também volto para as reviews semanais. Então já se inscrevam no canal para os próximos conteúdos sobre Legends of Tomorrow e para mais assuntos sobre filmes e séries. E ativem o sininho para serem avisados sobre os próximos vídeos. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um forte abraço e até a próxima.